Livre para todos os públicos. Olá! O ministro Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, afirmando que atuaria para que o judiciário deixasse de ter um protagonismo na política nacional. Ao mesmo tempo, Fux exaltou a Operação Lava Jato, que continua a agir de forma arbitrária e a perseguir o ex-presidente Lula e pessoas vinculadas a ele. Nossa reportagem mostra os interesses políticos das novas fases da operação. E na entrevista central, o jurista Lênio Streck analisa como foi o papel do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. Somente este ano, mais de 12% do território do Pantanal foi atingido por queimadas. Os incêndios no Pantanal fazem parte de um projeto de governo que permite a destruição de um bioma para a criação de áreas de pasto. O deputado federal Nilton Tato comenta a política antiambiental em curso. Embarque imediato. O Pantanal está em chama, literalmente sendo queimado, passando pela maior seca dos últimos anos e com muitos focos de incêndios criminosos, mortandade de animais, grandes prejuízos econômicos para toda a cadeia do turismo ecológico e muitos problemas de saúde para a população em função do grande volume de fumaça. O pior é que assistimos à total ausência de ações por parte do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente. Só há ações de combate ao fogo por parte de governos locais e de voluntários da sociedade civil. Essas ações são insuficientes pela dimensão das queimadas e por não ter os materiais e equipamentos necessários. Também não há estrutura suficiente de atendimento para os animais resgatados. É urgente o apoio do governo federal com homens e infraestrutura. Precisa-se de aviões, helicópteros e outros materiais para se juntar às estratégias locais de combate ao fogo. Quem assiste ao futebol já deve ter reparado na mensagem dos letreiros dispostos no campo, que pede a votação da medida provisória conhecida como Lei do Mandante. Afonso Bezerra nos conta quais são as polêmicas que giram em torno dessa lei. Trilhos do Brasil. Sem evolução no Congresso Nacional, a medida provisória 984, conhecida como a MP do Mandante, tem rachado o entendimento entre os clubes brasileiros a respeito do direito de transmissão das partidas de futebol. Em julho, o Flamengo do Rio de Janeiro conseguiu, por meio da MP, transmitir em seu próprio canal as partidas finais do Campeonato Carioca, contrariando o contrato da Rede Globo com os clubes envolvidos no torneio. O fato incentivou que outros clubes também aderissem ao projeto. Foi criado o movimento Futebol Mais Livre, que conta com cerca de 40 times de variadas divisões. Eles acreditam que com a MP haverá mais liberdade para os clubes e ampliará o direito do torcedor a acompanhar os jogos. Uma leitura similar à do presidente do clube amazonense Manaus Futebol Clube, Luiz Mitoso. Logicamente que nesse pacote, quando se fala do todo, do plural, é logicamente que clubes têm graduação, uns mais, outros menos. Tanto é que a própria competição nacional, nós temos Série A, B, C, D. Isso faz com que você saiba diferenciar aqueles que têm maiores pontuados, melhores condições, clubes de massa, e cada um tem o seu valor. O tema não é pacífico. Mesmo quem defende a democratização da comunicação no futebol acredita que a MP não mudará radicalmente o cenário. O pesquisador Emanuel Leite Júnior explica que a MP promove um novo modelo concentrado e que há uma motivação política, capitaneada pelo presidente Bolsonaro, de confrontar exclusivamente a Rede Globo. Na verdade, ele não está preocupado com os clubes de futebol brasileiros, não está preocupado com a democratização do acesso à comunicação, não está preocupado com a democratização do acesso do torcedor a ver jogos de futebol na televisão. Ele não está preocupado com nada disso, né? O interesse por trás disso
é afetar a Globo de alguma maneira. A parada cultural de hoje traz indicação de música latino-americana que nasce da cultura popular. Vamos conferir. Parada cultural. Eu sou um amante da música latino-americana e em particular, esse disco, Pássaro Poeta, completando seus 5 anos, é decididamente, de longe, um dos meus favoritos. Eu tenho levado ele de presente em tudo que é lugar do mundo que eu vou, para companheiros que realmente tenho apreciado ele exatamente como ele precisa e merece ser apreciado. Essa homenagem surge no bojo da luta para a liberação dos 5 reféns cubanos que ficaram 16 anos presos nos Estados Unidos com acusações injustas. Eu quero realçar aqui que esse é um dos meus discos favoritos da década e é um disco que deveria ser conhecido por todos. Com Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, a máxima da Lava Jato, "In Fux We Trust", ganha força. Um dia antes da solenidade de posse do ministro, a Lava Jato realizou uma operação contra escritórios de advocacia que estariam envolvidos em um suposto esquema de tráfico de influência. Camila Piacese tem mais informações. Nacional. A Constituição Federal garante a inviolabilidade dos escritórios de advocacia e o sigilo dos advogados, mas a democracia não foi respeitada com o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, que teve o seu local de trabalho alvo de mandado de busca e apreensão, obtido de forma arbitrária pelo juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. A prática também foi desnecessária porque o advogado apresentou notas fiscais dos anos de serviços prestados ao Sistema S, que é a FEComércio, SESC e SENAC. Essa é a opinião do advogado e membro da Associação Brasileira Juristas pela Democracia, Marco Aurélio de Carvalho. Ele acredita que o objetivo da justiça brasileira é desviar o bacharel do foco, que é defender o Lula. Em especial nesse momento em que a gente está próximo de um julgamento que pode mudar os rumos do país. Se eventualmente o ex-juiz Sérgio Moro for julgado parcial, os processos em relação ao ex-presidente Lula serão anulados e ele poderá ter a seu favor e a favor, enfim, do povo brasileiro a devolução dos seus direitos políticos. Isso vai mudar bastante o cenário. 2 dias depois do episódio com Zanin, Lula é denunciado mais uma vez na Operação Lava Jato, dessa vez acusado com o ex-ministro Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, de receber propina disfarçada de doação do grupo Odebrecht para o Instituto do ex-presidente. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, os 2 episódios têm todas as características do lawfare, que é a utilização do judiciário para beneficiar alguns políticos. A Lava Jato tem claramente essa qualificação, apesar de todas as falhas processuais praticadas por Moro, pelos procuradores de Curitiba, que foi claramente aberta ao público pelo Intercept Brasil, apesar disso, eles insistem em praticar algo que não tem fundamento legal. Antes de Luiz Fux assumir a presidência do STF, Dias Toffoli chegou a impor freios à operação que era encabeçada pelo ex-juiz Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol, mas também atuou sob um perfil conciliador com o bolsonarismo. Jonatas Campos falou sobre a gestão de Toffoli com o advogado e membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, Lênio Streck. Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com Lênio Streck, advogado, professor e pós-doutor em Direito. É membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor Lênio, agradecemos sua disponibilidade. Encerrou-se 2 anos da presidência do ministro Dias Toffoli à frente do STF, dentre os quais 1 ano e meio já relacionando-se com o governo Bolsonaro. Gostaríamos de lhe perguntar ao senhor quais os fatos mais relevantes dessa gestão. Acho que houve fatos importantes. Veja que o ministro Toffoli pegou no meio do caminho as ADCs, né, que não estavam sendo pautadas pela ministra Carmen Lúcia, e elas acabaram sendo pautadas no ano passado. Nós fomos vitoriosos e restauramos a questão
da presunção da inocência. Professor, o senhor pode nos explicar de uma maneira sucinta, se for possível, o que significa essas ADCs, que o senhor citou aí como importantes na gestão do Toffoli? Em março de 2016, houve uma mudança na jurisprudência do Supremo, né? O habeas corpus 126.292 virou a jurisprudência e passaram a prender pessoas sem que se respeitasse o direito de recorrer em liberdade. Aí a OAB, eu fui um dos subscritores, né, a ADC 44, houve 3 ações declaratórias de constitucionalidade, a 43, a 44 da OAB e a 54. E com elas nós buscamos a medida liminar, perdemos por 5-4, é bom lembrar aí o voto da ministra Rosa Weber, aquela confusão do colegiado, etc., e que fez com que nós perdemos naquele momento. E depois, quase 3 anos depois, aí postado pelo ministro Toffoli, nós ganhamos por 6-5, e com isso retornou o direito das pessoas recorrerem, tendo os requisitos, em liberdade aos processos. Tanto é que o ex-presidente Lula foi beneficiado diretamente por essa ADC. Agora, quando nós entramos, o ex-presidente não era nem indiciado ainda, só para também dizer que nós não fizemos a ação por causa do ex-presidente Lula. Professor, voltando ao balanço sobre a gestão do Dias Toffoli, o senhor achou necessária a atitude dele de abrir o inquérito sobre as fake news? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quem deveria ter feito isso na estrutura, né, é sempre difícil para as pessoas que estão fora do direito entenderem isso. Na estrutura, na ossatura do sistema jurídico, a última palavra para esses casos, e também a primeira palavra, é do Procurador-Geral da República. Se você olhar essa questão de fora, vai achar estranho o próprio Supremo fazer a abertura, mas o Supremo está autorizado por um dispositivo do seu regimento interno, mas esse dispositivo do regimento interno é só usado quando o Procurador-Geral da República nada faz. A Raquel Dodge, eu mesmo escrevi várias vezes, dizendo que ela devia tomar providência, a Raquel Dodge não tomou providências. Isso fez com que o Supremo, acuado, ele tinha que se defender. Ainda sobre esse assunto de ataques ao Supremo, a gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro, nesse 1 ano e meio de governo, participou inclusive de manifestações contrárias que pediam o fechamento do Supremo, né? Então, o ministro Dias Toffoli chegou a falar que o STF é um poder conciliador e propôs até um pacto com o presidente, publicamente. O senhor achou correta essa atitude do presidente? Do presidente Toffoli? Aí tá, né? Eu fiz um balanço dizendo que tem um balanço positivo, mas houve uma série de problemas de recuos, né? de conciliações que não condizem com o poder do presidente Supremo. Nesse caso, especificamente, acho que a reação devia ter sido mais forte. Por exemplo, também, acho que era na gestão anterior, da Carmen Lúcia, quando o general, não sei se é o Vilas Boas ou qual é o general, que ameaçou, se caso fosse dado o habeas corpus para Lula, lembram disso? Ali o Supremo também não deu a resposta correta. Nesta quinta-feira, 16 de setembro, 50 entidades representativas da educação e da ciência, junto a frentes parlamentares pluripartidárias, se reúnem para realizar o ato virtual em defesa de um orçamento justo para a educação. A ação visa forçar a revisão do orçamento previsto para 2021, que deve retirar mais cerca de 2 bilhões de reais da educação nacional. O ato será a partir das 6 horas da tarde. Para saber mais, acesse o site cnte.org.br. A Central do Brasil termina aqui. Voltamos amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.